E se o mundo que você conhece não for o único? E se existisse uma camada invisível, onde o real e o digital se misturam, com novas camadas para interagir, sentir e ver? E essa fronteira entre o físico e o digital está desaparecendo. E o que surge no lugar dela? Uma nova realidade. Olá pessoal, eu sou Saulo Santos, esse é o Mergulho no Futuro. Um espaço para a gente explorar o que vem por aí de um jeito humano, acessível e inspirador. Mergulhe comigo nessa jornada? Quando falamos de realidade, até pouco tempo era unânime que todo mundo falaria de realidade real, ou a realidade física que nós conhecemos. Mas e se eu te falar que existem pelo menos mais 3 realidades? Sim, isso mesmo, 3 realidades, a virtual, a aumentada e a mista. Estamos falando de expandir a percepção humana do que é real. Não é sobre substituir o real, mas ampliá-lo. Criar novas camadas de informação, novas formas de interagir, de aprender, de ensinar, de simular e de experimentar. É o início de uma nova era, onde o digital não passa a ser mais algo externo, mas ele passa a fazer parte do nosso próprio olhar, da nossa forma de enxergar o mundo. Desde 2013 eu trabalho numa multinacional alemã, ajudando a planejar novos postos de trabalho para a manufatura de novos veículos. E desde 2018 eu mergulhei de vez na realidade virtual, utilizando essa tecnologia para implementar projetos reais e ensinando as pessoas a enxergar aquilo que parecia invisível. E hoje, além de atuar nesse campo, eu também ajudo você e outras pessoas a entender um pouco melhor dessa tecnologia de realidade virtual, de realidade aumentada e realidade mista, mostrando que essa tecnologia está transformando a nossa forma de pensar, nossa forma de trabalhar, de planejar e de principalmente enxergar o futuro. E o mais interessante é que cada vez mais eu percebo que a tecnologia não é o fim, ela é um meio. É um meio pelo qual a gente entende o nosso mundo e também entende o que vem pela frente. E falando especificamente sobre realidade virtual, você pode pensar que é uma tecnologia atual, mas em 1968 foi criado o primeiro dispositivo de realidade virtual. E o que mudou de lá para cá? Muita coisa mudou, mas principalmente o peso desses dispositivos. Agora nós temos dispositivos muito mais acessíveis, confortáveis e com alto poder de processamento, tornando a experiência muito mais rica e também transformando a forma como a indústria enxerga essa tecnologia e também utiliza. A forma como nós utilizamos a tecnologia, ela não está especificamente ligada à tecnologia, mas está muito mais ligada à cultura, porque nós estamos aprendendo a viver com essas novas realidades. E essas realidades, realidade virtual, VR, realidade aumentada, AR, realidade mista, MR, elas estão nos mostrando como nós transformamos a nossa forma de pensar, de criar e de aprender. Hoje, por exemplo, nós podemos ensinar crianças a enxergar como é o funcionamento do corpo humano, embarcar numa jornada onde ela pode mergulhar e literalmente navegar por toda a corrente sanguínea, ou também tornar a experiência de vacinação em crianças muito mais lúdica, transformando, por exemplo, aquela sala de vacinação num local muito mais imersivo, onde ela pode ouvir e ver toda uma história, todo um contexto. Colocando o óculos, ela passa a ir para um outro universo, para um outro mundo, para uma nova realidade. E com isso ela consegue se concentrar naquilo que ela está vendo, em toda aquela historinha que está passando. Isso já é aplicado e tem sido feito aqui no Brasil. Tudo isso por quê? Porque a realidade virtual ela transforma a sua realidade real. Ou seja, você passa a deixar de enxergar a realidade física, essa que nós percebemos, e passa a enxergar somente a realidade virtual. Com isso, o nosso cérebro fica focado naquele ambiente. Você passa a não perceber mais o seu ambiente ao seu redor e passa a acreditar que aquele ambiente que você está vendo através do óculos de realidade virtual é o seu ambiente real. Já a realidade aumentada, ela deixa você enxergar o seu ambiente real, o seu ambiente físico. Como um óculos como esse, eu continuo enxergando o meu ambiente externo, porém com informações adicionais. E o melhor exemplo sobre isso que eu gosto de falar em todas as minhas palestras, em todos os meus treinamentos, é o Homem de Ferro.
Quando ele coloca o seu capacete, ele vê aquelas informações adicionais do voo, altitude, velocidade, todos os status do seu equipamento, aquilo ali é realidade aumentada. Ele continua enxergando o seu mundo externo, porém com informações adicionais. Para quem está de fora, não enxerga aquela informação, somente ele tem essa visão. Então essa é a realidade aumentada. E quando nós falamos de realidade mista, basicamente ela é uma realidade aumentada melhorada. Porque eu consigo interagir do físico com o digital, ou seja, eu não tenho só uma informação no meu óculos, eu também consigo interagir com o digital como o físico. Então, por exemplo, eu consigo enxergar um objeto que não existe no físico, mas eu consigo manipular ele, eu consigo girar ele, eu consigo, por exemplo, aumentar ele, colocar ele numa posição, eu consigo interagir com essas informações. Ou, por exemplo, eu consigo fazer com que uma imagem seja reconhecida no físico, essa imagem seja analisada e me traga informações, alertas, informações adicionais, por exemplo, de uma rota, por exemplo, de algum ambiente que eu estou ali analisando. Percebe como essas tecnologias estão transformando a nossa forma de pensar? Porque não importa onde você esteja, o que importa é a experiência, é o que você vive. Porque hoje essas tecnologias já nos permitem estarmos em locais trabalhando de forma totalmente remota. Assim como hoje você faz uma ligação e pode estar ao lado de seu familiar à distância, a realidade virtual permite que médicos e engenheiros estejam em outros lugares fazendo ou acompanhando aqueles processos. E é esse o ponto. O futuro não está distante, não é algo distante. E ele está sendo criado por pessoas como você, como eu, que estão dispostas a aprender o que é novo e a mergulhar nele. E se você quer continuar explorando como o digital e o humano estão se conectando e se transformando, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo e de ativar o sininho para ver as notificações dos próximos vídeos. Mas eu quero deixar um recado aqui para você. O real e o digital não estão competindo. Eles estão se auxiliando, eles estão se complementando, trazendo algo completamente novo. Ficou curioso, quer saber mais sobre o tema? Então continua comigo nos próximos vídeos e mergulhe no futuro.